Nós vamos agora iniciar o nosso segundo painel do dia, falando um pouquinho de ativos imobiliários. O primeiro painel foi um painel bastante interessante, foi muito importante para nós, e todos, né, já tinham um conhecimento prévio do que era o Private Equity, dos anseios da FUNCEF, da trava de investimento que nós temos, e que fez todo sentido o mercado, os órgãos reguladores, CVM, a própria Ambima, todos falarem de normas de amadurecimento do veículo, né? Mas quando adveio a 4661, veio um impacto também bastante forte na carteira imobiliária, né? Dos fundos de pensão, que até então 100% praticamente da administração dos imóveis era feita diretamente. Como o Wagner mostrou, nós temos 3 ou 4 fundos, né, do laço com o segmento imobiliário. Já a administração direta, nós temos mais de 2.000 matrículas, são 113, 120, como o André falou, imóveis mestres, mais uma carteira aí bastante significativa que eu vou mostrar aqui agora para a gente começar, né, e depois conduzir o debate com vocês. Então, a carteira imobiliária da Fundação hoje está avaliada em 5 bilhões e 59 milhões. Essa reavaliação ela é realizada anualmente para fins de contabilização, e hoje a maior participação do nosso ativo ele está concentrado em shopping centers, né? Shoppings com 40,16%, em segundo lugar vem os edifícios comerciais, hotéis, as agências alugadas e ocupadas pela patrocinadora, alguns condomínios logísticos, são 2, nós temos 7 lojas, 1,51%, e uns outros ativos que representam muito pouco, aí, 1,75% do todo. A carteira de shoppings, eu aperto a luz e ele passa. A carteira de shoppings está dividida em 16 unidades, são 16 participações. Em 8 delas, nós temos uma participação acima de 50%. Nos outros 8, a gente tem uma participação abaixo. As participações relevantes em 19 edifícios comerciais, em 7 hotéis, são as 42 agências, 2 condomínios logísticos e lojas. O Wagner não falou nada de resultado, mas aqui, como a gente puxou o assunto da 4661, a gente quer apresentar um pouquinho até para entender os efeitos que a legislação vai trazer, e se faz sentido, se não faz sentido, como a gente pode entender que essa legislação veio para agregar a gestão das carteiras imobiliárias para as entidades fechadas. Então, o resultado da carteira imobiliária ao longo de 8 anos, que é quando a gente identificou a base sólida de informações contábeis, ela vem de 2011 a 2018, a meta atuarial, que é uma meta forte para o mercado, 141% acumulado no período, a carteira imobiliária entregou 182%. Então, um resultado aí bem acima da própria meta atuarial. Nossa participações de shopping, a mais relevante é o Pátio Paulista, com 349 milhões, são esses 16 shoppings. A carteira de shopping, ela é a que mais vem rentabilizando, a que vem segurando a rentabilidade da carteira imobiliária. Os shoppings aqui no acumulado do mesmo período, entregando 230% de rentabilidade. Uma meta atuarial de 141 e alguns índices de mercado, a própria Selic ou poupança, o CDI, ficaram a metade da rentabilidade da nossa carteira de shoppings. Hotéis, nossa participação mais relevante é no Hotel Renaissance, São Paulo, é o nosso ativo imobiliário de administração direta mais valioso, 470 milhões de reais. A carteira de shoppings, ela vem sofrendo um pouquinho mais com o mercado, de hotéis, perdão. A carteira de hotéis, ela vem sofrendo um pouquinho mais, não é tão pulverizada, são só 7 hotéis, e um no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo, onde nos últimos anos a gente vem passando por uma crise de segurança muito forte, então reduziu bastante o nível de turismo,
e o resultado desses dois hotéis foram bastante prejudicados. Em contrapartida, São Paulo vem crescendo e o Renaissance é um hotel ímpar, para quem já conheceu, mas no acumulado de 8 anos também entrega acima de meta atuarial e acima dos índices aqui comparativos. Falando do restante da carteira, são os ativos classificados como renda, né, esses que a gente já tinha falado anteriormente, que também no acumulado, entregando 191% de rentabilidade acumulada em 8 anos, superando todos os índices, inclusive meta atuarial. Pegando o gancho do que o Luiz já tinha falado, que a gente não acredita em um fundo de pensão rentabilizando sem investimentos imobiliários, né? Seja direto ou seja por veículos que vão apresentar mais liquidez aí para a gente. Colocando a nossa carteira comparada com alguns índices de mercado também, a gente vê que a vacâncias nos nossos shoppings ela é menor do que a média do shopping, tá? Do que a indústria. Então, os nossos gestores, que são as administradoras dos shoppings, hoje já são as maiores, as mais qualificadas que atuam no Brasil, né? Então, não vai ser essa mudança que vai interferir direto. A gente colocando um outro gestor aí entre nós e a administradora, em termos de gestão e resultado, a gente ainda não vislumbra tanta melhoria, mas o impacto forte, de fato, vai ser na liquidez. Ocupação dos nossos hotéis também bastante em linha com o que a indústria vem entregando, e a vacância dos nossos ativos de renda também bem abaixo do que o mercado, que foi observado no mercado aí nos períodos analisados. Então, em azul, a gente tem São Paulo, que São Paulo hoje é a região onde abriga a maior parte dos nossos ativos. Então, em todos os exercícios de 2011 para cá, a carteira de renda da Funcef ela vem sendo muito bem gerida e entregando e se posicionando melhor do que o mercado acumulado. E aqui a gente entra no grande item do nosso painel, que é a 4661, focado nessa necessidade de desmobilização ou uma reestruturação do modelo. Talvez a gente não desmobilize, mas a gente precisa, ao longo dos 12 anos contados de 2018, constituir alguns fundos, definir qual vai ser a estratégia para enquadrar a nossa carteira imobiliária. Os principais impactos da 4661 foi que nos últimos, no prazo de 12 anos, as fundações não poderão administrar imóveis físicos, né, deverão alienar ou integralizar a carteira em fundos imobiliários, e os FIIs eles saíram de estruturados e foram para um segmento específico, que é o segmento imobiliário. Que o segmento imobiliário ele tinha um limite então de 8% do RGPB e por meio de FIIs esse limite aumentou. Então a nossa exposição ao risco do segmento ela foi majorada. Uns objetivos que internamente nós identificamos com a resolução lidar aí com os altos custos da gestão do dia a dia das carteiras imobiliárias e garantir a liquidez, dado ser este um mercado muito sensível às flutuações econômicas. Então, a gente acredita que com esse novo modelo nós vamos aumentar a rentabilidade, nós vamos ter maior liquidez, nós vamos ter uma redução de custo e profissionalizar ainda mais a gestão do patrimônio da fundação. A fundação ela administra 4 planos de benefício, 80% da nossa carteira ela está dentro do Reg Replan Saudado, é um plano maduro e é um plano que nos próximos anos necessita de muita liquidez, né? E esse veículo vem muito a aderir à nossa necessidade. Aqui, diante da resolução, a diretoria de participações definiu a estratégia, então, que a gente contrataria um assessor para nos ajudar a desenvolver
que vai ser feito, a forma de fazer, alguns aproveitando a oportunidade para requalificar a nossa carteira. Nossa carteira, apesar de ser uma carteira boa, ela ainda, né, tem condições de ser melhorada. Existem ativos que não fazem sentido a gente manter na carteira, que vem puxando a rentabilidade para baixo. E nós estamos em uma fase de contratação de um assessor para nos auxiliar na elaboração de uma proposta para a diretoria executiva do que seria a nossa estratégia para adequar a 4661 no prazo de 12 anos ou em um prazo mais curto, aproveitando a oportunidade para reposicionar a rentabilidade da carteira. Aqui, um custo direto. Se hoje nós pegássemos nossa carteira de 5 bilhões, fosse integralizá-la toda em fundos imobiliários, sem a análise, os ativos que vão ser destinados para alienação, isso aqui é uma análise bruta, pegando toda a carteira, integralizando em fundos, teríamos um custo de ITBI de 145 milhões de reais. Por outro lado, nós fizemos algumas simulações a mercado com alguns gestores para identificar o que seria de custos para integralização, para operacionalização, para a constituição de fundos exclusivos. Na apresentação passada, a gente viu que o custo médio de gestão e administração a nível mundo, a gente está falando em 2%, né? Mas isso também ele varia conforme a complexidade, conforme a quantidade de ativos. Os ativos imobiliários, eles os fundos imobiliários, eles podem vir a ter um custo um pouco mais reduzido. Com essa possibilidade, a gente construiu um cenário que essa taxa seria entre 0,75% a 1% do patrimônio integralizado, e comparando com o custo atual da gerência imobiliária para a gestão dessa carteira, a gente estaria saindo de um custo de 0,15%. Tá? E esse custo de 0,15 já considera os laudos, todas as contratações que são feitas ao longo do exercício, que nos permitem precificar, gerir, propor revitalizações, assessores. Todo o nosso trabalho hoje, dados de 2018, a gente teve um custo de 7 milhões de reais. Então, com base nisso, resumindo o que a gente falou, de pronto, o custo para integralização de 2,88%, 145 milhões, um custo de estruturação e tornar operacional alguns fundos exclusivos de 0,75% a 1%, então seria de 37 milhões a 50 milhões por ano. Então, esse custo aqui, comparando diretamente só o custo da Gemo de 0,15 de 7 milhões, passaria para 30, então a gente estaria incrementando aqui, olhando o cenário estático da nossa carteira atual, por um modelo novo, a gente estaria incrementando um custo no processo. Mas, cientes de que a análise aqui não restringe a esse número, a necessidade de desinvestimentos, a requalificação da carteira, ao aumento de liquidez que teremos, a 4661 no início, ela causou um espanto, falou, por qual motivo ela veio? Porque a nossa carteira imobiliária, ela entrega, ela não passou por todo esse vento forte que teve no Private Equity, mas a mudança também veio radical para cá. Mas a nossa fundação hoje ela tem estrutura para fazer a governança, ela tem o apoio das áreas jurídicas, área de risco, nós já estamos, a gente tem uma equipe técnica muito forte para gerir esses ativos imobiliários, mas olhando num cenário de desinvestimentos, de pagamento de benefício, a liquidez existe na nossa carteira. Então, a gente tem shoppings que têm uma liquidez muito forte, a gente tem alguns logísticos, a gente tem alguns hotéis que podem não ter a velocidade de venda a preço de precificação que nós temos hoje em uma eventual necessidade de pagamento de benefício. Então, por meio de fundo, a gente espera ter uma velocidade muito mais forte em caso de necessidade de liquidez. Beleza, era só uma introdução da nossa carteira e agora a gente já convida para o nosso debate. Obrigada.
Nós chamamos, então, aqui para compor essa roda de conversa, com Fabiano Nogueira, a nossa diretora Andréa, por gentileza, e os nossos convidados, Vitor Bidetti, Rossano Nonino, José Carlos Chediak e Lúcio Capeleto, por gentileza. Bom dia a todos. Primeiro agradecer aí o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradecer a Andréa, Fabiano, a equipe. Acho que esse é um momento interessante e parabenizo a iniciativa. Acho que esse tipo de iniciativa é muito importante e desmistifica um pouco eventuais resistências a um movimento que, na minha opinião, é bastante positivo aí para vocês, inclusive. Diferente do que fez o Luiz, eu recebi um briefing de fazer uma breve apresentação institucional, então não trouxe uma apresentação de indústria, nem nada disso. Vou fazer uma rápida apresentação da gente e no final eu comento um pouquinho o momento da indústria e como eu enxergo o futuro. Obrigado. Então vamos lá. Falando um pouquinho do nosso grupo, a Integral Group é uma companhia, uma plataforma de 20 anos. Começou como consultoria em risco, passou por consultoria em finanças. Em 2006, montou uma primeira gestora e, de maneira pioneira, começou a desenvolver a indústria de FDICs. A Integral sempre foi e ainda é a principal referência de FDICs e produtos de crédito estruturado. Por muito tempo foi líder total da indústria de FDICs. Hoje ela continua sendo líder do ponto de vista das empresas independentes na indústria de FDICs. Em 2015, nós nos associamos, e eu vou comentar um pouquinho mais sobre o meu histórico e o da Integral Bray. Em 2017, passamos, em função aí do que trouxe a 558, a operar na distribuição de fundos. Recentemente tivemos a aprovação do Banco Central para uma DTVM nossa, no sentido de aumentar o escopo de atuação e poder atender de maneira plena as necessidades dos investidores. A governança é um ponto forte da companhia, como vocês podem ver, está no DNA aí a questão do risco, gestão de risco, DNA do grupo. Mais recentemente, algo que a gente já praticava, a gente formalizou e passou a atuar também de maneira ativa, e essa é uma nova fronteira importante, que é a questão aí dos investimentos sustentáveis. Somos já signatários de 3 dos principais organismos, que são PRI, CDP e Pacto Global. Atuamos como 2 gestoras, mas no conceito de plataforma. Em termos de recursos sob gestão, aproximadamente 5 bi sob gestão hoje. Esse é um timeline do histórico da Bray, que tem como histórico precedente o histórico da Brasília. Eu fui um dos fundadores da Brasília, junto com Fábio Nogueira e Grupo Universo, em 1999. Nós somos pioneiros. A primeira companhia hipotecária independente do país foi a Brasília Mortgage. Nós começamos a desenvolver a indústria de fundo imobiliário ainda em 99, o primeiro fundo foi o do Shopping Pátio de Higienópolis, e a partir daí a gente passou a desenvolver essa indústria, nos tornamos líderes, foram mais de 10 bi de fundos estruturados por nós, começou num conceito monativo, a gente foi sofisticando essas estruturas. Em 2003, aí, com a fundação da Brazilian Capital, a gente passou a ter fundos com gestão ativa. O BC Fund foi um case, talvez o principal case da indústria. O Rossano, que está aqui, vai estar comigo no painel, foi meu colega na Brazilian Capital, e a gente fez lá um trabalho brilhante, o BC Fund. Ele é um case interessante. Eu tive a oportunidade, junto com o Lúcio, eu coordenei um grupo no GRI. O GRI é um fórum importante de real estate mundial, e lá a gente teve um grupo que debateu um pouquinho sobre 4661, o Lúcio esteve comigo, e lá eu me lembro que a gente tinha 4 fundações participando, e o pessoal colocando, mas a indústria de fundo imobiliário é pequena, os fundos são pequenos, né? E eu uso o exemplo do BC Fund. O BC Fund acho que é um bom exemplo que mostra que, primeiro, a gente tem uma indústria que já não é tão pequena, uma indústria de 100 bi, e a gente tem fundos que, se bem concebidos, podem chegar a ter volumes bastante grandes. O BC Fund foi um fundo que
captamos com investidores institucionais, ou seja, pares de vocês internacionais em 2007, ou seja, os pares de vocês desde 2007 estão operando nessa indústria e se dando muito bem. O Bicifan teve alguns investidores institucionais numa captação Club Deal inicial, teve saída via mercado secundário de varejo nos investidores de pessoa física. Foi uma captação inicial da ordem de 700 milhões, se não me engano, né, Rossano, e chegou a ter valor de mercado de 3,5 bi. 3,5 bi é fundo grande em qualquer lugar do mundo, né? Então, acho que a gente tem aí um exemplo concreto. Por último, a gente fundou a BM Sua Casa, que eram lojas especializadas na comercialização de crédito imobiliário. Com isso, a gente fechou o ciclo. Então, a gente originava crédito, empacotava crédito e saía com os nossos fundos, os investidores. Em 2012, a plataforma foi vendida para o BTG. Eu fiquei por mais um tempo. Em 2014, eu fundei a Brei. E, como eu disse, em 2015, me associei a Integral Investimentos. Esses aí são os sócios principais lá do nosso grupo, são todos aí landmarks nos seus respectivos mercados. O Herman, um banqueiro conhecido, foi presidente de alguns bancos, está recentemente lá de volta no grupo. O Bruno Amadei é um craque do Asset Management, já foi Boston, Citi, BMG. O Fagundes é o papa da securitização aí, FDICs, enfim, foi criado por ele. Ele foi CFO do Chase, foi presidente do Itaú Leasing. E eu, recentemente, formamos aí um conselho consultivo. Algumas pessoas que são emblemáticas aí, o Alcides Tapas é o presidente do conselho, o Antônio Bernardo, o Hélio Magalhães, que recentemente assumiu aí. Aqui está a Caixa Econômica, desculpe, na verdade houve uma inversão. A princípio ele foi indicado para a Caixa Econômica e no final acabou que ele assumiu o Banco do Brasil. O Hélio é presidente do conselho hoje do Banco do Brasil, foi presidente do Citi, Amex. As nossas principais linhas de negócio, então a gente atua fortemente aí, como eu mencionei, na área de FDICs e crédito estruturado, uma grande área de serviços de tecnologia, criando uma grande vantagem competitiva, principalmente para os fundos de crédito, e na área imobiliária, com gestão de fundos e FIPs imobiliários. Os números de maneira consolidada, num escopo mais amplo, incluindo o servicing, a gente chega a 7 bi, mas a gente já tem lá, de operações contratadas, mais de 3, a gente, nos próximos meses, aí deve estar passando os 10 bi de volume sob gestão. Aqui tem algumas transações selecionadas, enfim, é basicamente isso. Essa é uma mensagem importante para deixar aqui no final. E mencionar também, no Brasil a gente já teve 15 emissões de debentures, de green bonds, basicamente debentures. Nós vamos ter uma primeira emissão de um fundo, vai ser o primeiro programa, então, de fundo sustentável, vai ser um fundo imobiliário nosso que deve sair agora em agosto, é uma operação fantástica, uma operação que para um club deal, por exemplo, de fundações, ela vai ter um volume de investimento ao todo de 1,5 bi, ela tem tamanho, ela tem elementos sustentáveis, é um negócio bacana e que mostra que o caminho da indústria de fundo imobiliário é um caminho bacana de ser trilhado aí pelas fundações. E por último, então, só fazer um breve comentário sobre a indústria, já que eu não trouxe uma apresentação, e dizer assim, eu, como um dos pioneiros ainda da indústria, fico muito feliz em ver que a indústria está crescendo fortemente nos últimos meses, aí, de maneira impressionante, inclusive, nesse cenário de taxa de juros. Naturalmente, a diversificação é necessária para qualquer tipo de investidor, para vocês. Ela é mandatória, senão é déficit, né? E as classes de ativos acho que estão claras, eu acho que eu peguei no meio a apresentação do Luiz, mas fica muito claro que o Private Equity é uma classe importante, o imobiliário não podia ser diferente. O histórico, inclusive, mostrado agora pelo Fabiano, mostra que isso é uma verdade. É a classe de ativo que melhor casa atuarialmente com o mandato de vocês, com o passivo de vocês. E é uma indústria que já alcançou 100 bi. 100 bi parece pouco, e é pouco comparativamente aos 5 trilhões do total da indústria de fundos de investimentos, ou seja, 2% só, mas é muito comparado, pensando que é uma indústria que nasceu tem pouco tempo. O número de investidores, eu estava me atualizando e está difícil de acompanhar, porque o volume de número de investidores está crescendo de maneira impressionante.
Na última apresentação que eu tinha feito, estava em 280 mil, e na última que eu fui fazer agora está em 317 mil e está crescendo. A Bolsa de Valores estava comemorando, porque depois de décadas atingiu 1 milhão de investidores. Os fundos imobiliários aí já estão chegando em 300 e poucos mil, já passaram dos 300 mil. Isso porque a gente ainda não teve uma participação importante que deve transformar o tamanho dessa indústria, que é a participação dos investidores institucionais, que são vocês. Acho que isso vai dar um novo tamanho, uma nova profundidade para a indústria e vai levar essa indústria para um outro patamar. A gente sabe que dá para pensar em pelo menos 10, 15, 20% do total da indústria de fundos de investimentos em fundos imobiliários, mas, de novo, a participação dos institucionais é super importante. E eu acho que a partir desse movimento, que eu vejo como uma grande evolução que a 4661 trouxe, levando os 8% de limite para 20%, mas direcionando isso para um ambiente que supostamente traz mais liquidez, mas seguramente traz mais governança, transparência, etc., que é o mercado de capitais, vai permitir com que vocês avancem de maneira segura e responsável aí no investimento na classe, como mostrou o Fabiano aí, rentabiliza aí de maneira adequada aí o ativo da fundação. É isso aí. Acho que o Rossano ainda vai fazer uma breve apresentação. Bom dia, pessoal. Obrigado e parabéns pelo evento aqui que vocês estão fazendo. Meu nome é Rossano Nonino, eu sou sócio diretor da Orinvest Real Estate. Vai ficar um pouco repetitivo o começo com o que o Vitor falou, porque a gente fez junto toda aquela parte lá da BFRE. Mas, enfim, o que a gente é hoje no Orinvest? Antes da Orinvest Real Estate, tem aqui uma pequena linha do tempo, eu fui um dos sócios fundadores lá atrás da Rio Bravo, e aí estava junto com o Luiz Eugênio. Então a história mistura um pouco com os dois palestrantes que estavam aqui dentro. A gente chegou a ter, naquela época, o Paulo Bilic e o Gustavo Franco como um dos sócios. Isso foi bem antes da Rio Bravo ter feito o split entre RB Capital e Rio Bravo, que é como é o desenho que tem hoje. E em 2002... eu fui convidado para fazer parte da BFRE, que era o que o Vitor estava falando. O Vitor já estava lá, acho que desde 99, com a Brazilian Mortgage. Naquele momento, a gente constituiu uma holding que chamava BFRE, que tinha a Brazilian Capital, Brazilian Securities e Brazilian Mortgage, que o Vitor já falou. Eu era o cara que tocava a Brazilian Capital e a gente chegou a ter 3 bilhões de reais, para vocês verem como a gente está ficando pobre em dólar. Isso naquela época era 2 bilhões de dólares. Então, se a gente traduzisse hoje para reais, seria quase 7, 8 bi de reais. Essa plataforma chegou a ter aqui... eu estou com o mesmo problema que estava... então não adianta, vamos lá. Ele chegou a ter aqui, em 2012, os 15 bilhões de reais entre CRIs, fundos imobiliários e financiamentos hipotecários, né? E a gente tinha nessa época o Banco Orinvest. Então, por que eu estou mostrando esse slide? Porque onde eu estou hoje, que é na Orinvest Real Estate, é uma segunda vida do Orinvest nesse mercado. A primeira vida foi de 2002 a 2012. A gente chegou a ter 15 bilhões de reais, né, sob gestão. A grande maioria dos fundos, mais de 3/4 dos fundos imobiliários que foram criados de 2002 até 2012 foi criado por nós, inclusive o Torre Norte, que foi mencionado aqui, era gerido e administrado lá pela plataforma. E a gente tinha nessa época o Banco Orinvest como controlador dessa plataforma BFRE e tinha 2 private equities internacionais, os famosos FIPs que vocês falaram aqui no começo, que tinham apostado na nossa plataforma. Como o Vitor já colocou, no final de 2012, essa plataforma inteira foi vendida para o BTG Pactual. Eu saí nessa época do grupo, acho que o Vitor saiu 6 meses, 1 ano depois, né? E eu fui ser sócio do Armínio Fraga, sendo sócio responsável pela Gávea Investimentos, pela área de Private Equity. E fiquei lá, Private Equity imobiliário.
e fiquei lá com uma Minio Fraga até o início de 2017. Naquela época a Gávea estava junto com o JP Morgan, então eu estava junto com o JP Morgan administrando uma carteira de mais ou menos R$1 bilhão. E aí vocês vão entender o porquê dessa volta que eu estou dando. No final de 2016, começo de 2017, eu fiz um acordo com o JP Morgan de sair do banco levando essa carteira de R$1 bilhão, que era de fundos de desenvolvimento imobiliário, e levando os clientes. Um dos principais clientes, inclusive, era o maior investidor no BC Fund que o Vitor falou. A gente tem tapete vermelho lá com o investidor porque o Vitor não mencionou os números, mas o BC Fund deu 34% ao ano em dólar. Né? 34 em dólar, 28 em reais, porque até o dólar nos ajudou naquela época. Então imagina um fundo que investia em prédios de escritórios prontos dá 34% ao ano em dólar. Então o Luiz Eugênio fica com inveja de private equity, né, Luiz Eugênio? Então a gente... Não vai falar, né? Tá bom. Aí o que aconteceu? Eu saí do JP Morgan, então, em 2017, e logo nos primeiros meses eu encontrei com um dos sócios do banco, o Orinvest. E um desses sócios me falou, olha, quando a gente vendeu a plataforma lá em 2012, a gente assinou um acordo de não competição com o Pactual, que tinha comprado de 5 anos. Esse acordo de competição acabou de acabar. Então, por que você não traz a sua gestora, que a gente quer basicamente recriar aquela plataforma BFRE que foi dominante no mercado? Eu aceitei esse convite e a gente, na metade do ano passado, então, montou a Orinvest Real Estate. Então, é uma empresa relativamente nova do que ela está fazendo hoje, mas ela tem esse histórico, né, de 10, 15 anos para trás. Como é que ficou o desenho? O desenho disso daqui... Opa, agora está funcionando. A gente criou essa holding, estava... Essa holding que chama Orinvest Real Estate, ela é 70% da holding do banco, é 30% dos executivos, e ela tem proprietária da minha ex-gestora, que era controlada por mim, que é a Reiko, que está focada em portfólios de desenvolvimento imobiliário. Montamos a Orinvest Asset na metade do ano passado, focada em fundos imobiliários de renda e de crédito, principalmente fundos listados em bolsa. E a Orinvest Securitizadora, que faz CRIs e CRAs e coloca no mercado. Para ficar com o mesmo desenho da BFRE, da minha época com o Vitor, está faltando só a companhia hipotecária, e aí vai ficar com a mesma cara que a gente tinha lá. E ela é coligada com o Banco Orinvest, que faz administração de fundos, e com a DTVM, que não foi vendida na época para o BTG, que faz distribuição, participa de pools de colocação. Rapidamente, o que a gente tem aqui já na Asset desde metade do ano passado? A gente tem um fundo que chama Orinvest JPP, que investe em CRIs de 124 milhões de reais de valor de mercado, que está nesse exato momento em oferta pública. A gente teve ontem a finalização do direito de preferência dos investidores atuais, né? E já temos mais 44 milhões, eu já posso falar isso porque a gente inclusive está divulgando isso hoje. A expectativa é que esse fundo, até final de agosto, vá para 250 milhões de reais, pegando carona nesse boom que está acontecendo no mercado hoje. O Orinvest Logística é um fundo que também foi criado no ano passado, que adquiriu um galpão build-to-suit locado para Mercedes-Benz em Juiz de Fora. E a gente está, nesse momento, começando a trabalhar para fazer um IPO desse fundo para ir para 300, 400 milhões e colocar outros galpões. Ele já é listado em bolsa, já tem inclusive ticker na Bolsa de Valores. O Orinvest Cirela é um fundo de 50 milhões que faz pequenas operações de crédito imobiliário. Ele está totalmente já investido, é tradeado em bolsa também. E também a gente está iniciando agora esforços para duplicar esse fundo. O Orinvest RE1 foi um fundo que comprou 7% de participação no World Trade Center, lá em São Paulo, que é perto da Ponte Estaiada, que alguém mencionou aqui, que tem o hotel, um centro de convenções e o Shopping D&D em São Paulo. A gente tem também o Orinvest RE Multimercado, que é um fundo em parceria com um Family Office em São Paulo, que compra CCIs no mercado, de 67. E encerramos ontem a captação do nosso fundo de fundos imobiliários. Ele vai ficar entre 60 e 70 milhões, mais para 70 milhões, porque a gente só está contabilizando, vai fazer oferta de encerramento da oferta na segunda-feira. Então a gente vai chegar mais ou menos em $500 milhão, que já é um número expressivo para quem começou na metade do ano passado e muito em função desse apetite que tem no investidor que o Vitor estava mencionando, né, a continuidade da taxa de juros baixa.
o fato de que os aluguéis, que são a receita dos fundos, estão começando a se recuperar, principalmente lá no mercado de São Paulo. A gente já tem números impressionantes. Na Avenida Paulista, onde a gente está, a vacância de escritórios hoje caiu para 5%. Então, começou a ter pressão para subir aluguel de volta. Então, está começando a ter todo um momento, né, favorável do mercado imobiliário, apesar de que a parte do denominador, que é a parte de taxa de juros, a gente até aposta que possa ir ainda para 5,75, alguma coisa, mas o que a gente aposta muito no mercado imobiliário, que está fazendo com que a gente tenha sucesso nas captações, as receitas vão aumentar no médio e longo prazo. Na parte de portfólio imobiliário, esse GIF 4RE e a RE de EV1 são dois fundos que eu levei na época do JP Morgan, que já estavam lá, então, portanto, na plataforma, e a gente captou esse ano mais 173 milhões com um investidor institucional para fazer projetos de desenvolvimento residencial em grandes capitais. Então, de fato, entrar em parceria com incorporadores, num formato que é muito parecido até com o FIP de Private Equity, porque cada uma dessas SPS acaba sendo uma pequena empresa para ser gerida. Emitimos já na Brazilian Securities, na Orinvest Securitizadora, 800 milhões de reais desde 2016 em CRIs. Essas daqui são emissões que aconteceram todas já nesse ano. E 1,3 bi de CRA. E, finalmente, só para encerrar essa parte de abertura, a gente tem no Banco Orinvest, né, que é o nosso controlador, aproximadamente 2 bilhões sob gestão hoje em fundos de investimento imobiliário, sobre administração. E na DTVM, a gente chegou agora em 2019 em 2,2 bi distribuídos. Então, o Orinvest sempre figurinha fácil em todos os pools de colocação de todo o mercado, porque a gente tem uma base muito grande lá de investidores, principalmente pessoas físicas. Então, essa é um pouco o que a gente está fazendo hoje. A gente está crescendo bastante, pegando, né, carona nesse crescimento do mercado. Eu ia mencionar o mesmo número que o Vitor já adiantou. A gente tinha 150 mil investidores de fundos imobiliários até um ano. Esse número em um ano passou por mais de 300 mil. Dos 100 bi que o Vitor falou de fundos imobiliários, mais ou menos metade disso são fundos listados em bolsa. A gente está falando de 170 fundos mais ou menos listados em bolsa e que tiveram um crescimento de mais ou menos 100% entre rendimento e valor de mercado nos últimos 2 anos. Esse crescimento muito mais focado na queda de taxa de juros do que a real recuperação do mercado imobiliário. A recuperação do mercado imobiliário está começando agora. Então, muito do que a gente falou na captação do fundo de fundos tinha a ver com, olha, de fato a gente não acredita que vai ter um ganho macroeconômico, né, de redução, mas a gente acredita que os fundos que têm escritórios, os aluguéis vão subir, a vacância vai diminuir, o renda variável de shopping vai aumentar, porque está tudo muito deprimido e a gente conseguiu ter sucesso na captação muito apostando dessa coisa bem imobiliária mesmo. E a gente também está falando muito com os fundos de fundações, né, como vocês. A gente vê o portfólio aqui como muito prime comparado com a média dos fundos de pensão, né? A gente vê nos fundos de pensão, estava até comentando aqui no break, tem muito fundo pequeno que tem imóveis que não tem muito o que fazer, que não seja só cumprir legislação para colocar debaixo de um fundo imobiliário, mas tem muitas fundações que nem vocês que têm imóveis que podem fazer parte de fundo de varejo, pode fazer parte de um fundo temático que seja colocado debaixo de um gestor e aí aos poucos vai fazendo o IPO das cotas e ganhando então mais transparência e até a marcação a mercado diariamente pelo valor da cota. Então, é um momento muito especial de fundo imobiliário. O Vitor acho que mencionou a questão do tamanho do mercado versus o tamanho lá fora. A gente tem um estudo que mostra que se o mercado de fundos imobiliários no Brasil, proporcionalmente ao mercado imobiliário lá nos Estados Unidos, se ele tivesse a mesma proporção que o mercado acionário aqui contra o mercado acionário lá, ele tinha que ser 5 vezes maior. Então o potencial é enorme de crescimento do mercado de fundos, ele é raquítico, ele é completamente incipiente aqui ainda no Brasil, muito pela competição que houve de um CDI de 2 dígitos por muito tempo. Eu lembro, eu falo muito com investidores gringos e os caras falam, bom, vocês são um dos poucos países no mundo em que por muito tempo investir em renda fixa dá mais rentabilidade do que investir em investimento alternativo. Aí não dá.
cara vai para a renda fixa. Então, esse pedacinho da renda fixa que está saindo, a gente brinca lá da velhinha de Taubaté, que está incomodada, que o rendimento está caindo para 4%, 5%. Um pedacinho dessa renda fixa que está vindo para fundo imobiliário tem o potencial para mais do que dobrar esse mercado nos próximos 2 anos. É isso. Obrigado. Bom dia ou boa tarde, já passamos do meio-dia, né? Apenas para registrar, né, que as posições que eu falarei aqui na apresentação não necessariamente representam a Previc, né? E a gente sempre é importante fazer esse disclaimer. A gente não fez apresentação, né? Mas só contar um pouquinho, contextualizar, né? O que aconteceu, né, no contexto recente, né, em termos até de chegar na 4661. Todos sabem, né, nós tivemos problemas de governança nas entidades. Até 2015 chegamos a um déficit de 88 bilhões, né, olhando o sistema como um todo. Isso está lá na página da Previc, né. E frente a essas falhas, né, houve uma CPI que já foi comentada, né, tem operações em andamento, Greenfield, Rizoma, Pausari, e, bom, nos últimos 2 anos, eu sou do Banco Central, tenho 27 anos de Banco Central, estou há 2 anos na Previc, né, se fez um planejamento, a partir de início de 2017, para se alterar o arcabouço regulatório. E justamente com essas preocupações em termos, né, de governança, de como é que se poderia melhorar da maior segurança ao sistema. Uma norma inicial, já no início de 2017, foi a segmentação de entidades sistemicamente importantes, que nós chamamos das ESES, né? Hoje são 17, 14, pelo critério que tem aquelas que têm um patrimônio superior a 1% do total de ativos do sistema, mais a FUNPRESP, Executivo, Judiciário, né, e lá de São Paulo, também entraram nessas sistemicamente importantes. E por que essa segregação? Porque temos algumas com maior estrutura, né, como é o caso da FUNCEF, enquanto outras são muito pequenas. Então não dá para ter a mesma exigência, né, o custo de observância não pode ser o mesmo. Então teve essa segregação, assim como tem no sistema financeiro. Bancos têm S1, S2 até S5, né, cooperativas de crédito. Então houve essa segregação, essa proporcionalidade. Se também fez uma norma em termos de habilitação de dirigentes, onde até foi instituída uma entrevista para os AETQs das sistemicamente importantes, onde você faz uma avaliação, além da avaliação de cadastro, etc., experiência, também uma conversa, uma entrevista, né, para fins de avaliação daqueles que serão responsáveis pelos investimentos dentro das grandes fundações, fundos de pensão. Fizemos também a reputação ilibada, mudamos as regras, exigimos certificações, temos aumentado a régua, né? Então, criamos também um relatório específico sobre controles internos, sobre governança para os auditores externos. Criamos o comitê de auditoria. Foi instituída a supervisão permanente, onde as maiores têm supervisores, o pessoal da fiscalização focado, né, direcionado exclusivamente para a entidade. Então foram uma série de medidas que nas quais se buscou principalmente melhorar a governança, e tem sido implementado. Aí até chegamos na discussão da 4661, né, a antiga 3792, que também é a principal norma de investimentos, em que nós também trabalhamos durante um ano. Eu trabalhei, o TDA, que até mais antigo que eu, de Previc, já vinha há
período anterior discutindo esse normativo, em termos de regulamentação dos investimentos. Houve uma discussão com o mercado sobre isso, né, e até ela ser editada em 25 de maio do ano passado. A norma ela traz justamente esses pontos, né, temos de governança, temos de controles internos, temos de segregação de riscos, temos de limites, tudo isso, né, se buscou contemplar. Obviamente, a norma nem sempre é unânime, né? O Luiz mesmo apresentou aqui a questão dos 3%, né? Podia ter sido 5%, né? Então, assim, poderia ter sido até um valor maior, né? E pela experiência dos FIPs, poderia ter sido até proibido FIPs para fundos de pensão, se chegou a cogitar, ou se criar tanta dificuldade que seria inexequível um investimento em FIP. Então, isso também foi discutido, né, com a indústria, e nós não entendemos de forma alguma que seria a melhor solução, e buscamos, claro, dentro de uma razoabilidade, que seja, né, uma forma de investimento e esteja lá contemplado. A 4661 tem desdobramentos, teve a IN6, em termos de regulamentação infralegal que foi mencionado. Teve esse ano a seleção de gestores, a IN1, que também trata especificamente da contratação de gestores para a administração de fundos, de uma forma geral, e trazendo a questão dos FIPs, dos FDICs e dos fundos de investimento imobiliário. Né? Então, o que a gente quer mostrar é que é um processo. E as normas são dinâmicas. O sistema financeiro, as normas e do segmento também de fundos de pensão, elas precisam ser sempre, né, rediscutidas, atualizadas. Claro, algumas duram mais tempo. A 3792 teve 9 anos de vigência, outras, né, têm um tempo até mais curto, mas sempre precisam ser discutidos. Então, esses ambientes, essas discussões, esses fóruns são importantíssimos. Né? Na questão do imobiliário, vou até deixar aqui para o Shedeak comentar a parte mais tranquila, né, do que foi colocado. Eu fiquei só com a parte mais difícil, né, vou passar aqui para o Shedeak, mas é importante a gente só entender que é tudo dentro de um contexto, né, em termos de um arcabouço regulatório que dê maior segurança a todos os tipos de investimentos e segurança aos participantes que lá estão com seus recursos, que depositam seus recursos mensalmente. Eu sempre falo uma diferença quando eu discuto com a indústria, especialmente no âmbito da Ambima, né? Os recursos dos fundos de pensão são de pessoas que estão esperando quando chegar na fase pós-laboral, né, na sua aposentadoria, em que não tem mais condições até vamos dizer, de trabalho, que esperam que aqueles benefícios sejam pagos de acordo com o que acumularam, né? E é muito ruim, né, quando chegam lá e se surpreendem que houve problemas, né, e aqueles recursos não estão lá. Então, é um recurso diferenciado, às vezes, do investidor dos fundos do âmbito da CVM, que é uma poupança, mas não é diretamente aquele que você pretendia usar na sua aposentadoria. Então tem uma diferença, né, e a gente tem essa noção, né, e traz isso também quando faz a regulamentação e traz isso para a discussão. Bom, eu vou passar aqui para o Shedeak, dar continuidade na 4661, né, e a gente vai participando. Bom, boa tarde, né? Para quem não me conhece, meu nome é Zé Carlos Shedeak, eu sou coordenador-geral de norma de orientação de investimento da Previc. Eu estou um pouquinho mais de tempo que o Lúcio na Previc, eu sou aqui desde 2004, sou oriundo da carreira de auditoria fiscal, né, da Receita, então sou cedido há 15 anos para a Previdência. E estou nesse tempo, a gente já viu já passou pela 3121, 3456, 3792, alterações, etc. E eu vou contextualizar um pouquinho o termo da construção da 4661 e depois a gente falar de investimento imobiliário, e não vou me alongar muito porque o mais importante aqui talvez seja o debate, as perguntas ou as dúvidas que vocês tenham sobre o assunto, e não falar sobre o 461 como um todo, né, que já tem um ano. Só para deixar registrado, a 4661, quando ela foi constituída, ela começou a ser pensada em 2014, né? Então, 14 e 15 foi um período de amadurecimento, né? E a gente começou a trabalhar mais efetivamente a partir de 2016. A gente abriu interlocução com vários atores de mercado. Ambima,
participou bastante, a Abrap participou, o Luiz aqui foi um grande interlocutor junto à BVCap, então a parte de private equity toda foi discutida, a gente até brinca aqui dos 3%, mas aí a gente brincou, mas podia ser 1, podia ser 5, podia ser 10, podia ser vedado. Algumas ideias foram trazidas no processo como um todo. Então, toda a construção da 4661 veio no sentido de trazer uma interlocução com o mercado. Então, a gente falou com várias associações de classe, a gente conversou com vários agentes de mercado, então demorou mais ou menos 2 anos. Depois desse início, em 2016, foram 2 anos e meio a 3 anos, junto com o Ministério da Fazenda, construindo uma redação. É claro que toda norma, quando vem, ela causa um pouco de tensão, até porque em alguns aspectos que talvez não tivessem claros para o público, ou então para as pessoas, a gente traz um enfoque geral de governança. Então, alguns artigos, o artigo 4º trouxe uma atenção especial para quem trabalha em fundo de pensão, principalmente para a área técnica. Ao mesmo tempo, a gente tentou trazer toda a parte de governança e toda a parte de necessidade de enfocar o dever fiduciário daqueles que estão, de alguma forma, ou analisando ou tomando a decisão dentro do fundo de pensão. Mas, como o assunto aqui é imobiliário, vamos falar sobre o porquê da gente trazer essa vedação expressa de compra direta de imóveis dentro da carteira de fundação. Na verdade, isso tem uma parte de alinhamento regulatório. Se a gente for ver Banco Central, nas normas, os bancos não têm imóveis em carteira. A CMN 4444, é isso mesmo, são 44, tá, da SUSEP, ela veda na parte de equivalente de recurso garantidor a aquisição de imóveis, mas pode ter imóveis naqueles recursos que eles chamam de recursos livres, que não entram na composição da carteira dos participantes. Então, na verdade, na prática, para aquilo que compõe recurso imobiliário, imóveis já não compõem seguradoras e previdência complementar aberta. O próprio regime próprio não permite, de certa forma, imóvel, e só quem tinha imóvel em carteira própria era fundo de pensão. E eu não estou dizendo que imóvel é um negócio ruim antes que alguém me diga, mas imóvel é ruim? Não, ninguém está dizendo que imóvel é ruim. A gente só não vê com a necessidade de liquidez um sistema mais maduro, que num processo de você buscar liquidez, o imóvel é por si um investimento de menor liquidez. Então, a ideia foi trazer uma regra de transição para que não entrasse em 2, 3, 4 anos, mas sim uma regra um pouquinho mais suave para dar tempo de fazer esse processo de transição, né, no processo, e não adquirir mais imóveis no sentido na carteira própria. Quer dizer, eu posso comprar imóvel via fundo de investimento imobiliário? Você pode comprar investimento imobiliário, imóvel é permitido dentro de FII, então você pode comprar imóvel de forma indireta. Então, antes que a gente pense, não é proibido comprar imóvel, é só na carteira própria. O que levou a gente a instituir o FII como processo? O FII, na verdade, a gente entendeu, primeiro, momento de liquidez. A gente precisa trazer liquidez para carteiras e entidades. E, novamente, eu não estou falando em nome da FUNCEF, né? O regulador fala para o sistema como um todo e não para uma entidade específica, né? O FII permite você listar em bolsa, então você tem a saída, como foi dito aqui, então você tem a possibilidade. Você tem gestores mais especializados no assunto, talvez fundo de pensão, alguns fundos de pensão têm essa robustez no processo de análise de imóveis, e a FUNCEF sempre teve essa característica, mas nem todos têm, talvez, uma equipe tão qualificada, né? A questão da segurança, e a questão, efetivamente, desse alinhamento regulatório. É claro que algumas questões precisam, talvez, ser melhor delineadas, como foram colocadas aqui, alguns custos que vão ser incorridos em função de determinadas funções, né, mas isso é uma avaliação que ninguém não pode voltar a discutir sem problema nenhum, e que a gente precisa, na verdade, conversar. O fundo de investimento imobiliário é uma opção de investimento, assim como o FIP, assim como o multimercado estruturado. A gente mudou a regra de exterior, facilitou o exterior. Então, a gente entendeu nesse momento que era a hora de você entrar no processo de diversificação, dado um novo cenário que a gente espera que continue por muitos anos, né? Não voltemos à casa dos 2 dígitos, né? E a gente vai ter um desafio de poder
diversificar essa carteira, e aí sim, nessa diversificação vai trazer os riscos de investimentos, riscos que antes que não eram muito acompanhados, porque na verdade uma casa de 2 dígitos, quem precisa fazer muito esforço para comprar, né? A gente compra título público, fica tudo certo. Então é claro que vem um novo desafio pela frente. E nesse novo desafio, por isso que a remodelação da 466 como um todo e a necessidade de a gente tratar alguns assuntos que são polêmicos. Não vou dizer que não são polêmicos, são realmente diferentes. A gente saiu um pouquinho, meio que a gente saiu da zona de conforto. Então, quando a gente sai da zona de conforto, a gente cria um pouco de expectativa, um pouco de tensão, mas a gente tem que enfrentar isso. E como o Lúcio disse, a gente já trouxe algumas normatizações. De forma de investimento, a gente revogou um monte de instruções que tinha. Então, hoje a gente só tem 2 instruções tratando de investimento, basicamente, mais a resolução. A ideia é sempre discutir, então a Previc vai estar sempre aberta para discussão em qualquer ponto que a gente tenha que reformular ou então tenha que discutir, então a gente vai discutir, a gente pode revisitar, conversar, e o revisitar não quer dizer necessariamente alterar, mas pelo menos a gente vai revisitar, conversar, e se for necessário alterar, a gente altera. Se não for necessário, a gente permanece como está, mas todos os assuntos podem ser revisitados sem problema nenhum, ser discutidos no amplo fórum, e a gente está sempre aberto para discussão. Não vou me alongar mais, até porque o debate aqui eu acho mais importante do que a fala. Então, vou passar aqui o comando. Obrigado, Chidiac, obrigado, Lúcio, obrigado, Rosano, obrigado, Vitor. Acho que foi bom aqui esse início de discussão. Vou voltar um pouquinho para o mercado, daqui a pouco a gente fala de novo, volta a aprofundar mais no técnico da legislação. Eu tenho já várias dúvidas, né? E acho que meu time também tem bastante questionamentos aí que virão. Recentemente a gente viu que a Previ, ela publicou divulgou 3 ativos imobiliários para alienação. A fundação passará em breve por um processo de identificação, qualificação e até disponibilização de alguns poucos ou vários ativos para alienação. Rossano, a gente viu que bolsa tem muito espaço, mas se esses ativos, uma concentração de oferta desses imóveis, o mercado vai absorver isso, está pronto para absorver, a gente pode ter uma pressão de preço. Como que vocês identificam esse possível excesso de oferta? Depende um pouco do tipo de imóvel. O que a gente vê nas grandes fundações que têm grandes participações em shopping centers prime, que nem é o caso aqui, né? Vocês, Previ, Petros, né, as grandes fundações, quando o ativo é shopping center, a chance da oferta ser capturada por direito de preferência é enorme. Isso normalmente nem vai para o mercado, porque o próprio shopper, os outros investidores exercem o direito de preferência. E aí fica num dilema do prisioneiro. Se você quer ofertar muito caro, né, não é bom para o fundo de pensão. Se for é muito caro, o cara não tem mercado. Se for muito barato, o cara exerce o direito de preferência. Eu acho que tem mercado nos próximos 12 meses para mais 10, 20 bi de ativo de captação. Fácil. Sim, eu não conheço ninguém que está mexendo com os fundos de varejo que não esteja trabalhando de 12 a 14 horas por dia no meio de 4, 5 IPOs ao mesmo tempo, que é o nosso caso. Todo mundo está nesse esquema. É aquele ponto que o Vitor falou no começo. Esses 150 mil CPFs, né, que investem em fundos imobiliários, que viraram 300 mil, ficaram por 5 anos em torno de 150 mil e foi de 150 mil para 300 mil em 10 meses. Esse movimento é muito forte, é um movimento, o que a gente vê no mercado é o seguinte, não se acreditava, o investidor pessoa física, que é 3/4 desse mercado é pessoa física, não se acreditava que a baixa taxa de juros não fosse um voo de galinha. A partir do momento em que agora está mais claro que é mais tempo do CDI em torno de 6, aquele percentualzinho que eu falei de pessoa física em renda fixa que vai para o mercado imobiliário, e todas as ofertas estão colocando muito bem.
né? Tanto que a gente, que é o lado do passivo, né, o lado do fundo, a nossa dificuldade é achar ativo, não é achar investidor. Eu tenho problema em todos os fundos, que é pressão lá da mesa do Orinvest, quando capta, está demorando muito tempo para alocar. Está muito tempo em renda fixa. Mas não dá tempo de você captar um fundo e conseguir achar os ativos. Então, eu acho que o desafio o mercado achava, e até coloquei isso também num seminário do GRI, nosso mercado foi um pouco ingênuo, achando que vocês, fundos de pensão, iam inundar o mercado de fundos esse ano de ativos. O que a gente está vendo em todas as rodadas é que os fundos estão pensando na vida, contratando consultoria, vendo o que vai fazer, deixando de fazer. Então, essa onda de ativos vindo para o mercado imobiliário não começou ainda. Eu acho que na hora que essa onda vier, o passivo está lá. Eu acho que tem mercado para 10, 20 bi. Legal. Aproveitando 2 ganchos da sua fala, primeiro é o direito de preferência, mas daqui a pouco a gente entra nele. E o outro de fato, essa oferta de ativos no mercado. Vitor, vocês estão com um fundo de 1,5 bi. Então, eu mencionei, a gente tem lá em pipeline 5 bi aproximadamente. E o número que eu tenho é exatamente esse que o Rossano mencionou. Eu brinco que o ano passado foi um ano de 4 meses, né? Porque a gente teve o primeiro trimestre, aí o país parou e só voltou depois da eleição. E apesar disso, foi um ano que a gente quase bateu o volume de oferta. Foram 11 bi, o recorde tinha sido em 2012 com 14. Eu também não tenho dúvida que esse ano a gente passa dos 20 bi, bate recorde e tal. Eu dei uma entrevista outro dia para o Valor, o jornalista me perguntou, mas qual é o número que você acha que a indústria chega aí nos próximos anos, né? E aí eu já tinha mencionado o que eu comentei do crescimento da indústria de pessoa física. A pessoa física já provou que gosta do produto, a indústria teve um momento de booming até 2013, 2014, deu uma parada porque tudo parou nesse país, e voltou a crescer a partir do final de 2017, e volto a dizer, um ano de 4 meses foi o ano de 2018, a gente teve quase um recorde. Então, esse ano a gente vai longe. Eu entendo que a entrada de vocês, que é necessária na indústria de fundo imobiliário, uma vez que vocês precisam diversificar para cumprir meta atuarial, e a indústria de fundo imobiliário é o caminho natural agora. Você mostrou para nós agora há pouco, Fabiano, que a classe de ativo é a que melhor performa aí no histórico de longo prazo. Vocês têm que olhar sempre na perspectiva de longo prazo. Então, dentro desse cenário, nessa perspectiva, e acreditando que a gente, talvez de maneira inédita, tenha um ciclo prolongado de taxa de juros baixa, a gente acredita nisso, eu enxergo que essa indústria vai se multiplicar. Eu acho que nos próximos 5 anos é uma indústria para ter pelo menos 500 bi. Então, vai ter tamanho, vai ter profundidade, vai ter fundo grande, desde que você desenvolva estratégias inteligentes, como a gente desenvolveu lá na Brasília, o BC Fund em 2007. E no momento que a indústria era muito menor, menos madura, não tinha tamanho, menor ainda. Se agora a gente está na infância, estava no jardim da infância, a gente chegou a ver um fundo sair de 700 milhões de valor de captação e chegar a bater um pico de 3,5 bi. É um fundo grande, tem liquidez super alta no mercado secundário. Outra coisa que todo mundo fala, mas como é que é a liquidez desses ativos? Eu entendo que a liquidez, como mencionou o Rossano, metade desses fundos são listados em bolsa, que são a maioria dos fundos de mercado aí que a gente desenvolveu. Tem liquidez altíssima, considerando que é um investimento em base imobiliária. Tem mais de 10% do total da indústria rodando em mercado secundário ano passado, foram 11 bi. Se você considerar só os fundos listados, isso é 20%. Liquidez altíssima. Chegou a 30% aí. Então, eu entendo que o momento é excepcional. Concordo com o Rossano que talvez falte ativo, e aí a seleção de bons gestores que possam desenvolver estratégias inteligentes para poder trazer para os investidores, para vocês, alternativas inteligentes de produto e de estratégias, enfim. E o que fazer aí com as carteiras, eu acho que tem diversos caminhos, né? Acho que você vai fazer algumas perguntas, talvez eu deixe para comentar um pouquinho depois aí. Tá certo. Só retomando, então, um gancho da fala do Rossano, quando a gente, Funcef, de fato, tem uma participação relevante em shopping centers, são 16 unidades. E não com grande frequência, mas em shoppings bons, alguns proprietários, alguns sócios, às vezes resolvem sair.
e existe a oferta do direito de prelação. E FUNCEF, nesse período de requalificação da carteira, para uma migração, para uma mudança no modelo de gestão, 12 anos, contar de 2018. Nesse período, havendo uma oferta de exercício de direito de preferência no Morumbi Shopping, nos ícones de ativos no Brasil, poderíamos exercer esse direito e utilizar do prazo para enquadrar como um todo? Um dos dois, né? Eu vou deixar ele responder, pode não? Não pode deixar o Vitor responder, não? Tem certeza? A resposta, bom, primeiro vamos contextualizar. A 4661, quando ela falou que não pode adquirir novos investimentos, aí novamente aquele disclosure, que é a minha opinião, na verdade não pode refletir a opinião não necessariamente reflete a opinião da Previc, mas eu não vejo problema nenhum no exercício de preferência você fazer o seu direito contratual. Isso foi contratual anterior a 4661. Se está contratual, isso vale para qualquer ativo, né? Então, se você tem você tem um contrato vigente e você pode exercer esse contrato, isso não é uma nova aquisição, na verdade, minha opinião, né? No processo como um todo. Então, mas, novamente, quando a gente fala que pode exercer, existem todos aqueles requisitos lá do artigo 3º ao artigo 11 da 4661, que você vai ter que avaliar o risco de crédito, se a concentração vale a pena, se aquilo realmente é bom para a entidade, se vai trazer benefício para a entidade, ou você só está exercendo pela força contratual. Não é investir por investir, é o seu dever fiduciário na hora de fazer a análise para ver se realmente vale a pena, por mais que seja vantajoso, será que para aquele momento, se você tem uma dificuldade de alienação da sua participação societária, e você está aumentando essa participação no futuro, isso vai trazer um retorno maior ou um problema maior para a venda depois, né? Então, a questão muito do dever fiduciário aí, não entrando na questão se o investimento é bom ou ruim, tá? Se for ruim, a gente não precisa nem contar nesse processo. Então, a questão seu dever fiduciário, será que eu deveria aumentar a participação, dado que eu tenho que desinvestir depois? Isso vai ser vantajoso ou não? Aí é uma análise muito do caso particular, cada entidade vai ter que fazer sua avaliação de risco e ver se vale a pena exercer o direito ou não. Mas, em tese, você tem um contrato que você pode exercer, e não teria por que a gente não dizer que não poderia nesse caso específico, dado o contrato anterior, minha opinião. 3 perguntas para você, né? Sempre tem que aproveitar. Na realidade, a gente está tendo no périplo aí por fundos de pensão, principalmente em relação a shopping, a pergunta quase que inversa. Então imagina que uma fundação tem 3 shoppings, tem uma que tem, por exemplo, 3, tem o Morumbi Shopping no meio. Chega para a gente e fala, olha, eu vou integralizar as 3 participantes de shopping num fundo, que vai ser um fundo detido pela minha fundação 100% no primeiro momento, e eu quero fazer isso sem que isso seja entendido como uma venda. Eu não quero que o fato de que eu esteja integralizando num fundo seja gatilho para exercício de direito de preferência pela Multiplan, por exemplo. Esse é o primeiro ponto que a gente está ouvindo. O segundo ponto que a gente ouve bastante, que é bem para vocês dois mesmo, muitas dessas fundações dizem para a gente, olha, eu quero colocar meus 3 shoppings num fundo e eu quero que vocês vão fazer a gestão desse fundo, mas que vocês comecem a fazer ofertas públicas. E num determinado momento, porque às vezes as participações são grandes, são centenas de milhões de reais, você vai fazendo ofertas das minhas cotas até que num determinado momento eu quero ficar com 25% do fundo. As fundações têm muitas dúvidas também e a gente não conseguiu ter clareza se a partir do momento que eu tenho, não é mais um fundo, né, só patrimonial, passou a ter um investidor pessoa física no meio, quanto tempo a fundação tem para se enquadrar no 25%? E o terceiro ponto que a gente vê também é a questão do ITBI. Todo mundo quer que essa mera integralização no fundo não seja objeto de ITBI, porque você só está se adequando à legislação. Então, passar essas 3 batatinhas quentes para você. Vou tomar uma água. Vamos tomar uma cerveja? Vamos. Vamos lá, são
das 3 perguntas, na verdade, a primeira pergunta realmente eu teria que pensar, porque essa pergunta nunca chegou, então, estruturalmente falando, eu não saberia responder de prima, assim, nem teria um conceito para tentar elocubrar uma resposta, né? A segunda questão de você colocar as participações dentro do fundo... A primeira é do direito de preferência. O direito de preferência, sim. Teria que ver com como é que isso se cairia, até porque envolve uma parte jurídica aí que realmente aí eu desconheço, teria que consultar o jurídico, teria que conversar um pouquinho mais aprofundado, e não daria para responder aqui, seria até para fazer qualquer tipo de comentário, ficaria prejudicado esse comentário. A segunda questão de você integralizar dentro de um fundo, a gente tem que deixar claro que é o seguinte: a dispensa, o fundo não é exclusivo, tá? O fundo ele é dispensado ao limite de 25%. Em nenhum momento o parágrafo 5º do artigo 37 fala que o fundo é exclusivo. Ele fala que ele pode ser exclusivo. Então ele dispensa os requisitos lá do artigo 28, inciso 2º, a linha D ou E, no inciso 2 do artigo 28, que não precisa respeitar o 25%. Então vamos deixar bem claro que os 25%, o fundo constituído com estoque de imóveis, você pode ter uma participação maior que 25% nele. Ponto. Essa é a questão. Está excepcionado aí, né? Está excepcionado no próprio parágrafo 5º do artigo 37. Pelo menos posso só fazer um complemento? É o entendimento, novamente, é o entendimento... Perfeito. Né? Mas isso pode ser objeto, deixando claro. Aí vale a pena o seguinte: se tem dúvida, faça uma consulta, a gente bota isso por escrito, se for realmente o caso foi esse. Porque quando você está botando o caso genérico, só um minutinho. Claro. O caso genérico é muito fácil você responder no caso genérico. Às vezes o caso concreto é outro. Então, tipo assim, vamos deixar claro que é o seguinte: é o tipo de questão que a gente aconselha até, coloca no papel com todas as informações necessárias e coloca o entendimento também, porque meu entendimento é esse, porque Perfeito. Aí a gente pode validar o entendimento, validar parcialmente ou não concordar com o entendimento, mas a gente vai botar por escrito. Então, é o tipo de questão que vale a pena uma consulta por parte da entidade, sem problema nenhum, a gente vai responder. Tá? Então, isso vale para o primeiro e segundo item. Posso só complementar ainda nesse item, depois você passa para o outro, uma dúvida que eu tenho também, além dessa que você já respondeu, então, tem essa previsão de excepcionalidade, e a fundação vai lá e confere determinado portfólio de imóveis num fundo, e aí contrata um gestor, o gestor começa a fazer um trabalho de gestão ativa, ele nasceu como se fosse um fundo exclusivo naquele momento, mas se deseja desenvolver uma estratégia de gestão qualificada e prevendo um aumento do fundo, até porque se aumentou a previsão de indo a 20% no limite agora, e como é que num eventual aumento do fundo fica essa questão de um fundo que nasceu com essa excepcionalidade? A partir do momento que eu faço um aumento, cresço, compro um novo ativo, etc., isso modifica a questão da excepcionalidade ou não? Vamos deixar claro, né? A gente falou Constituição, falou da questão da alienação. Eu acho que é um caso, novamente, são perguntas que ainda não chegaram. Casos, na verdade, a gente está fazendo uma previsão do que pode acontecer. Claro que certos casos a gente não prevê, então não dá para você pensar em todos os casos possíveis quando você está fazendo normativos, até porque senão a gente já ia colocar no normativo o que pode e o que não pode, né? Então, eu acho que, novamente, são questões que vale a pena uma consulta, mas aí vale a consulta não no caso fictício, tem que ser o caso concreto. Vai acontecer? Porque é o seguinte, quando você faz um caso abstrato, tudo pode ser possível. No caso concreto, tem algumas variáveis que funcionam ou não funcionam, né? Então, a ideia, sim, novamente, eu não vejo problema no seguinte de fazer a consulta, a princípio faz uma operação normal, mas, novamente, eu preciso saber o caso concreto, ou seja, o que está levando em consideração, porque a ressalva da avaliação de risco vai sempre, tá? Então, toda vez que você fizer isso, vai ter que ter a questão: fiz o devido processo legal, tomar decisão com avaliação de risco e fiz todas as variáveis possíveis, essa é a melhor solução para mim? Ok, por que essa é a melhor solução para mim? Perfeito, sem problema nenhum. Então, todas as questões futuramente são questões que a gente vai ter que sentar para discutir. Se houver algum empecilho, a gente vai ter que sentar para conversar com o mercado,
ver qual é a melhor solução possível. Não vejo problema novamente, a gente não vê problema nenhum de conversar sobre nenhum assunto. Então, se em algum momento a gente tiver que ter um entendimento diferente ou entendimento, isso vier precisar de uma discussão maior, a gente não vai se furtar essa discussão maior. Eu acho que aqui o Luiz é a maior prova disso, que a gente não se furta a discutir com ninguém assunto nenhum. E, tipo assim, às vezes o assunto vem conversando umas 3, 4, 5 vezes ao mesmo tempo, né? E às vezes a gente tem sucesso, às vezes não, mas faz parte da democracia. Nem sempre a gente não está em sucesso, né? Aí a terceira pergunta... É o ITBI que aí não sai do... O ITBI, sim, isso é um assunto que não tem realmente como responder, porque o ITBI não é do âmbito federal, né? Então... a discussão fica muito mais difícil quando você entra em Estado e município, né? Então, isso é uma questão que talvez a gente vai ter que levantar, mas realmente isso aí, claro que a gente conversou sobre o assunto, a gente não, sim, mas aí dá o entendimento, esse entendimento que você deu seria um ótimo entendimento, você não trocou, em tese, como você não trocou a titularidade, você está usando um veículo meio, em tese não ocorreria o fato gerador. E não ocorrendo o fato gerador da transferência, não ocorreria a incidência do tributo. Mas aí eu deixo para os juristas, né? Realmente eu não tenho o conhecimento, que é um pedágio importante. Esse conhecimento jurídico nesse sentido de poder fazer esse mapeamento, ou fazer dar essa saída, vamos dizer assim, que seria uma saída possível, não sei se é possível juridicamente falando, aí realmente teria que compartilhar isso juridicamente. Eu realmente não tenho como responder nem fazer o processo como um todo. Quanto a esse tema, nós aprofundamos esse estudo há uns 2 anos atrás aqui na Fundação e de fato, a mudança da titularidade ela é um fato, né? Então, passaria a isso. Então, incidiria sim o ITBI, e o que nós fizemos foi conversar com as municipalidades, né? Tentar apresentar a situação, que era uma... Isso. Alguns entenderam e isentaram, mas nem todos. Então, a decisão ela é municipal mesmo, caso a caso. Bom, pessoal... Desculpa, vou aproveitar até uma pergunta do Renato aqui, que eu não sei se ele está aqui na mesa e ia fazer, mas essa questão da tributação agora... Quer fazer, Renato? Eu posso tocar. É na questão agora da obrigatoriedade do CNPJ por plano, né? Quando você tiver essa transição de cada um dos planos, fatalmente você pode incorrer também que você tenha que transferir esses ativos também, né? E aí a questão, muda a titularidade, não muda, vai ter que pagar ITBI também, se possam estar incorridos nessa situação? Eu acho que cabe na mesma pergunta aqui da questão, é a mesma resposta. Se você... Aí, novamente, ainda bem que o CNPJ não tem a ver com 4661 aí, né? Aí a 4661 não tem esse problema, né? Tá extra pauta, então... mas, assim, eu acho que a ideia de você fazer o fato gerador para poder incidência de ITBI ou não, está na muita linha se você provar que tem uma troca de titularidade ou não. Se você entender que tem uma troca de titularidade, não tem jeito, vai gerar o fato gerador. Ponto. Incidência tributária, não há o que se falar. Se em algum momento você consegue fazer uma tese vencedora, que não há troca de uma titularidade, que na verdade aquilo foi uma exigência legal, que você está cumprindo a exigência legal, e que o dono é o mesmo e não teve essa troca, e de uma forma ter um entendimento que isso não gera fato gerador, está resolvido o problema. Agora, como vai resolver isso? Sinceramente, eu ainda não sei. Tipo assim, não tem essa resposta para te dar. Eu acho que vai ser caso a caso mesmo. E eu acho que vai ter que ser caso a caso, não tem jeito, vai ter esse processo. Realmente não tem como te dar um posicionamento. Tô vendo se tem alguma coisa no FAQ aqui para responder para vocês, calma aí. Ô, Fabiano, posso puxar logo um ponto que você levantou ali, que é um ponto que, com a gente aqui, gestores e tal, mas que eu quero me antecipar logo e dizer o que eu penso. Com relação à questão do custo de gestão, / administração, / taxas, vis-à-vis o eventual custo interno, né? Eu entendo da seguinte maneira. Primeiro que o caso de vocês
de certa maneira, uma exceção, como já foi mencionado. Vocês, Previ, têm estruturas mais robustas e podem fazer um bom trabalho e, eventualmente, num custo que parece interessante. O Luiz mostrou aí, mundo afora, fundos de private equity cobrando 2% de taxa de gestão e entregando retornos excepcionais, né? E os investidores pagando os 2% e assim, torcendo para pagar o performance fee, né? E eu vejo de uma maneira parecida. Eu acho que e eu já comentei, o Rossano também, e deixei para ele mesmo comentar os indicadores lá do BC Fund para os investidores iniciais, que são pares de vocês, investidores institucionais internacionais, que tiveram lá em dólar mais de 30% ao ano de rentabilidade. Isso foi fruto de um trabalho de gestão qualificada, de gestores especializados que tem lá uma capacidade de desenvolver estratégias diferenciadas, em que aquele custo que aparentemente pode ser um pouco mais alto, e no caso dos fundos imobiliários é abaixo dos private equities, coisa que não acontece lá fora. Aqui no Brasil a gente precificou mal o fundo imobiliário. A entrega de retornos, como o caso BC Fund, que eu acho que ele deve ser o nosso inspirador aí, pensando na entrada das grandes fundações e das fundações que podem trazer mais volume e permitir com que a gente possa desenvolver estratégias como essa, sofisticadas, inteligentes, com volume, naturalmente com retornos relevantes. Eu acho que a gente deveria olhar por esse ângulo. Eu acho que essa é a perspectiva correta de se olhar, que é um pouco parecido com o que o Luiz mencionou antes e mostrou e comprovou aí como é que a coisa funciona mundo afora. No private equity, no real estate é igual. Eu acho que você ter gestor qualificado, desenvolvendo estratégia diferenciada, grandes fundos temáticos, com retornos interessantes, eu olhar para aquela taxa de gestão, eu acho que, e achar que ela é alta, eu acho que é a maneira errada de se olhar. Eu acho que a maneira correta deveria ser essa. E o BC Fund, eu volto a dizer, é um case aí para a gente se inspirar e tentar replicar aí com vocês estratégias como essa. Eu vou aproveitar e responder uma pergunta que você me fez aqui, porque ainda bem que eu não me contradisse. Eu falei exatamente o que estava aqui. A Previ que tem uma pergunta de resposta sobre a 4661 e investimentos, tá? Que está no site e deve sofrer atualização em breve, tá? Então, hoje está na versão 1.2. Se tudo der certo, semana que vem vai ter versão 2.0. Sinal que está funcionando. Sinal que está funcionando. Bom, a pergunta foi se você pode alienar a cota do fundo que você constituiu. Pergunta 11.7 do Perguntas e Respostas. A FPC pode alienar a cota de um fundo imobiliário constituído para abrigar o estoque de imóveis? Em terrenos? Sim. Boa. Gostei da resposta. Aí tem o detalhamento. A pergunta 11.7 pode deter qualquer percentual de participação neste fundo, inclusive alienar parte de suas cotas. Ainda bem que eu falei isso, né? Porque senão estaria me contradizendo. Então essa isso exatamente por estar no processo. Porém, a segunda pergunta é não. Você perguntou se pode incorporar novos ativos a esse fundo imobiliário. Não. Porque tem a pergunta se você pode fazer permuta ou compra. Não. É porque como esse fundo foi constituído exatamente para abrigar o estoque, na excepcionalidade, nenhum outro ativo pode. Você pode se desfazer dele ao longo da vida, mas não pode ter nenhum outro ativo novo. Desfazer do ativo ou das cotas? Isso, mas não pode incorporar nenhum outro ativo, nem por permuta, nem por compra, porque senão descaracteriza o estoque do imóvel. Então, se você quiser novos ativos, tem que seguir a regra do fundo imobiliário de 25%. Tem que respeitar o 25%. Exatamente, no outro imóvel, no outro fundo. A hora que chegar em 25, você pode fazer novas compras nesse mesmo fundo. Aí, fazer outro fundo. Deixa chegar ao 25 primeiro para a gente conversar. No meu entendimento é que se chegou no 25, aí, deixa chegar ao 25. Sim, né? Porque ele enquadrou já, né? Então eu entendo que não tem dúvida. Entendeu? Ok? Tá bom. Pessoal, vamos abrir agora para as perguntas e respostas aqui de todos. Ninguém, gente? Eu tenho um ponto que a gente falou bastante dessa proibição
do investimento direto em imóvel, de deter imóvel diretamente. E aí eu não entendo desse mercado tanto quanto o Rossano e o Vitor, mas assim, e não estudei profundamente, mas quando eu mostrei, por exemplo, ali as alocações em imóveis de fundos lá fora e o retorno, eu imagino que a maioria, e o Rossano e o Vitor me corrijam se eu estiver errado, a maioria daquilo lá deve vir de Private Equity Real Estate. Você usou esse termo, ou desenvolvimento, como vocês usaram em algum momento também, que para mim, quer dizer, tem uma coisa é desenvolvimento imobiliário, Private Equity Real Estate é isso, e outra coisa é imóvel de renda. E aqui a gente está falando muita coisa de imóvel de renda. Então, me parece que lá fora, imagino eu que a grande parte de percentual de alocação e de retorno venha da parte de desenvolvimento imobiliário. Então, primeiro, será que isso é verdade ou não? E segundo, a norma aqui, me parece, tem uma vedação para incorporação imobiliária. E até que ponto você pode investir, então, num fundo que ele tem exposição para imóvel que ainda está em construção, para imóvel que ainda... ou seja, que você tenha exposição para desenvolvimento imobiliário. A gente acaba usando muito o Private Equity imobiliário, Private Equity Real Estate, desenvolvimento imobiliário. Incorporação tem uma questão um pouco legal aí, quer dizer, quem consta na prefeitura como incorporador do imóvel, será que é isso que a Previc está querendo vetar, ou é qualquer forma de exposição para o desenvolvimento imobiliário? Porque o retorno que você pode, normalmente num mercado desenvolvido estável, você obtém um retorno muito mais relevante em desenvolvimento imobiliário do que comprando um portfólio de renda. Imagino que algum dia a gente vai chegar nisso também. Então, se você não permite nenhuma forma de exposição fundo de pensão para desenvolvimento imobiliário, parece que a gente pode aqui ficar defasado em relação ao que se esperaria de um retorno de uma carteira imobiliária de forma completa, né? Quer comentar primeiro? Respondendo à primeira pergunta, não é verdade. O grande volume de investidores no mercado imobiliário financeiro nos Estados Unidos é renda. Então, o mercado americano de Real Estate Investment Funds é mais ou menos 2,5 trilhões de dólares. Só para você ver o quanto a gente é raquítico aqui no Brasil. Quase 80% disso é o residencial, como é lá, que é o residencial detido pelo fundo e locado para pessoa física, ou escritórios, galpões, shopping center. A parte de desenvolvimento, eles tratam como private equity, mas para investidor institucional não é o grande mercado de renda. O grande mercado lá, de pessoa física, daqueles fundos, tem fundo de 150 milhões de reais e valor de mercado. Quer dizer, 3 vezes maior do que o nosso mercado inteiro. E são majoritariamente fundos que detêm propriedades que já geram renda, tá? Tá correto, eu ia fazer o mesmo comentário. Agora, o ponto do Luiz, eu acho que ele é válido de qualquer maneira, né? Porque o desenvolvimento imobiliário é uma iniciativa interessante que traz retorno supostamente interessante também, e a questão da tratativa legal em relação ao desenvolvimento imobiliário, eu também gostaria de entender um pouquinho melhor aqui, deixar para o Lúcio. Pode chegar aqui. Parte de fundo de investimento imobiliário, quer dizer, você está falando de botar num FIP o desenvolvimento imobiliário. Um FI, O fundo imobiliário pode desenvolver também. Sim, o fundo imobiliário. Não, vamos lá. Luiz, sua resposta está parcialmente correta. Porque, na verdade, se você quiser incorporação por FI, pode, por FIP não. O que a 4.661 veio diferente é que ela proíbe a incorporação imobiliária via FIP, porque lá no parágrafo 2º, lá do artigo 36, que é setor de vedações, a vedação de incorporação imobiliária não está dispensada para FIP. Mas, para fundo imobiliário, ela está dispensada. Via fundo imobiliário é possível. É possível. Então tá legal, é o que eu imaginava também. O FIP, no desenvolvimento residencial, é comum se usar o FIP porque o empreendimento normalmente toma plano empresário junto aos bancos, e para o plano empresário, normalmente o fundo imobiliário que tem algumas restrições, mais restrições, a SPE que pode tomar, e etc., o FIP muitas vezes é mais adequado. No caso de grandes desenvolvimentos imobiliários, você tem outros mecanismos via fundo imobiliário, você tem outros mecanismos via mercado de capitais, usando securitização, crise, etc., e é possível desenvolver da mesma maneira.
Talvez não tenha deixado, como a explicação 461 não veio como um todo, então eu vou aproveitar. Na verdade, a gente teve uma preocupação em limitar, na verdade, o investimento imobiliário como um todo na 4661. Você pensar na 3792, você tinha um limite de 20% para CCI e CRI só para eles, o limite de 10% para FI só para ele. Você tinha aí, adicionalmente, poderia pegar esses 10% e jogar no FIP, só aí já estamos chegando em 40% de imobiliário, mais 8% de imóveis, e tinha o limite, as SPEs lá, da renda variável, que podia ser um real estate, que era classificado como real estate, mas caía dentro de renda variável, que tinha um limite que você não sabia nem quando é que podia chegar. Então, você tinha um limite acima de 50% a 60% imobiliário de potencial exposição imobiliária na carteira da 3792. O que a gente fez foi limitar a 20%. Passa despercebido, porque todo mundo pensa, opa, FI saiu de 10 para 20. Não, FI não saiu de 10 para 20, FI saiu de 10 para 20. Mas os outros todos foram limitados no mesmo limite de 20%. Então, a CRI, que estava em 20% separado, passou para imobiliário. SPE e real estate só dentro de FI. Não pode mais. FIP imobiliário não pode mais, então tirei o limite imobiliário. Então, na verdade, no conjunto todo, eu limitei o investimento imobiliário como um todo na carteira de fundação. Então, tipo assim, vamos deixar claro, porque assim, teve uma limitação, teve uma certificação limite de FI, por entender que é o instrumento mais adequado para investimento imobiliário. Não os demais. Exatamente, a incorporação imobiliária teve de FIP, etc., foi uma verdade de modo geral, tá? Queria fazer uma pergunta aqui para o Vitor e para o Rossano. Se eles podem trazer para a gente exemplos. A gente estava falando sobre os custos dos fundos, né? E você comentou que não é exatamente correto a gente simplesmente comparar o custo atual da fundação versus o custo que um gestor cobra. E o gestor, ele com certeza, ele toma atitudes e gestões nos empreendimentos que ele gere, como mudanças, enfim, que de repente não são feitas, por exemplo, numa gestão de um fundo de pensão. Eu queria que vocês, se pudessem, exemplificar esse tipo de ação e se vocês puderem também falar um pouco dos segmentos que vocês enxergam que são os mais adequados e mais aderentes aí, por exemplo, para um fundo de pensão, se a gente está falando de galpão, hotel, enfim. Ok. A questão aí dos custos, eu acho que, eu acho que fui claro, eu sigo a linha aí do que foi dito anteriormente em Private Equity, entendo que os gestores agregam valor e podem trazer estratégias mais rentáveis e nessa perspectiva o custo tem que ser olhado dessa maneira. Com relação aos segmentos, e ainda nesse primeiro teu ponto, e é parecido também com o que foi falado anteriormente aí em relação a ter ou não ter comitê de investimento, né? Eu acho que sigo a mesma linha do que foi dito aqui anteriormente. Eu acho que um fundo bem concebido, com uma espinha dorsal bem concebida, regulamento, política de investimento e uma boa seleção de gestor, o gestor deve seguir o mandato que ele tem para desenvolver aquele trabalho. Eu volto para o VC Fund, a gente teve lá dos investidores institucionais mandatos e tinha discricionalidade para poder desenvolver e desempenhar aquele papel e foi muito bem sucedido, os indicadores estão aí e está na história já. Então, acho que esse é o caminho, eu vou na mesma linha. De novo, o pecado original ou fatal aí está em escolher mal lá no início quem vai desenvolver esse trabalho e conceber mal essa política de investimento. Não tem nada a ver com o FIP, não tem nada a ver com o fundo imobiliário ou qualquer veículo em si. Sim, quem está desenvolvendo aquele trabalho, quem está por trás, tem experiência, está preparado, é qualificado para aquilo ou não. Em relação aos segmentos, eu entendo que desenvolver estratégias temáticas é o caminho natural. Os principais segmentos são os que a gente já viu aqui, que vocês estão, de um modo geral, já posicionados, e isso está refletido na pizza lá da distribuição por tipo de ativo na indústria de fundo imobiliário, liderado por escritório, shopping center em seguida e assim por diante. A gente está vivendo, nas apresentações que eu faço por aí, a gente tem uma sequência de informações dos diversos segmentos e tem lá no final aquela coisa dos ciclos e contraciclos
que se vive no mercado imobiliário, em qualquer economia do mundo, e aqui não é diferente, a gente está saindo de um contraciclo talvez o maior de todos e, consequentemente, a gente tem um início de período de recuperação acontecendo e um ciclo potencial de 4 a 5 anos aí de recuperação, então bastante upside, bastante potencial de ganho na perspectiva, até porque o segmento imobiliário foi um dos mais afetados pela crise, enfim. Eu acho que o segmento de escritórios ele é sempre bastante buscado. Precisa se observar a questão regional, né? O mercado de escritórios principal é o mercado de São Paulo, sem dúvida nenhuma. O mercado de São Paulo já houve a inflexão de preços, os escritórios, o Rossano mencionou aqui, Paulista já com 5% de vacância, o meu fica lá na Faria Lima, não é diferente. A gente vê que a vacância que bateu lá no pico de 25 já caiu, está próximo de 20, e o preço que chegou a 630 em 2013 caiu para 90, já inflexionou também. Se você tirar os outliers lá de Santo Amaro, Chácara Santo Antônio, etc., os preços já estão num outro patamar. Mas eu entendo que existe ainda muito potencial no segmento de escritórios para estratégias bem delineadas. No segmento de shopping é parecido. Numa reunião nossa de conselho lá, um conselheiro perguntou: o mercado de shopping center no Brasil vai começar a encolher, como está acontecendo nos Estados Unidos, em função do fenômeno de compras online? Eu entendo que a gente ainda cresce muito antes de eventualmente começar a diminuir, até porque são situações completamente diferentes do ponto de vista de maturidade de indústria. Se você pegar lá tamanho de ABL por 1.000 habitantes na indústria de shopping center no Brasil, vis-a-vis a qualquer outra, a gente é de longe a menor. E ainda tem questões específicas de Brasil, como questão de segurança, questão de clima, os bons empreendimentos do setor. Vocês têm exemplos aqui, como Morumbi Shopping, a melhor empresa do setor, na minha opinião, é a Multiplan. E eles já estão se movimentando, já compraram empresa de logística, já estão transformando os shoppings do grupo em centros de distribuição. Então, eu acho que a indústria de shopping center, para estratégias, de novo, bem desenvolvidas por grandes players, etc., também tem um potencial aí grande. A gente viu desastres acontecendo nesse período da crise aí, com algumas iniciativas para cidades médias, empresas que nasceram no momento da euforia, enfim. Os cuidados necessários, mas, de novo, aí vem o papel do gestor especializado para poder trazer esse benefício de desenvolver uma boa estratégia. Segmento de logística, a oportunidade é um pouco menor, tem um tamanho menor, é mais concentrado ainda, 70% da indústria de logística está em São Paulo, então um pouco menos de oportunidade. E o residencial, que é uma indústria que ainda não apareceu no radar dos fundos imobiliários, até porque os fundos imobiliários estão muito relacionados à questão de renda. A maior indústria de income producing nos Estados Unidos, que o Rossano mencionou, é o residencial para alocação nas suas diversas variações aí, né? E aí tem student housing, tem senior housing, tem para alocação direto, e esse fenômeno está começando a se desenvolver aqui, algumas iniciativas de student housing, senior housing. A gente tem nos dois casos aí iniciativas lá acontecendo, e isso também deve migrar para a indústria aí. Não, era exatamente isso. Falar do senior housing. Acho que é mais ou menos o que o Vitor falou, só complementando talvez em um ou outro ponto específico. Essa história do shopping center acabando, né, que todo mundo fala, é um negócio muito que está em discussão lá nos Estados Unidos. O que acontece? Nos Estados Unidos, shopping center é shopping center. Aqui no Brasil, shopping center é shopping, é cinema, é pista de patinação, é restaurante, é segurança, é ar-condicionado, blá, blá, blá. Então, o que eles estão tendo lá, como lá é só um centro de compras, o online está fazendo um estrago. E eles estão passando, é raro isso, né? Você vê os Estados Unidos tendo que se adaptar a algo que a gente,
talvez pelas razões erradas, se adaptou antes. Os shoppings lá estão se tornando, aos pouquinhos, os shoppings brasileiros. Então, o Vitor mencionou aqui o Morumbi Shopping. Morumbi Shopping, eu morava lá perto muito tempo da minha vida. O Morumbi Shopping talvez tinha há 20 anos, sei lá, 2% de área de praça de alimentação e restaurantes. Hoje tem um andar inteiro, quase 20, 30% do shopping é restaurante. E o efeito disso daí tem muito a ver com logística. Acho que é o único ponto, talvez, que a minha análise difere um pouco da do Vitor. Eu acho que logística é pequeno. Hoje, eu acho que logística vai explodir. Porque o que está acontecendo? As lojas dos shoppings estão virando mostruários. Elas não têm mais estoque. O cara vai lá porque ele quer ter um contato físico com o produto, prova uma roupa, prova alguma coisa e de algum centro de logística aquilo vai ser entregue na tua casa. Então o estoque está sendo deslocado, por isso que, como o Vitor colocou, por isso que a Multiplan está começando a fazer com que os shoppings virem logística. Pega mais 10, 20 anos, não vai ser o motoboy que vai entregar na sua casa, vai ser um drone. Não, mas está muito mais perto do que vocês imaginam. Eu tive um seminário, nós tivemos lá do GRI em Nova York no ano passado, que um cara falando do que a tecnologia está fazendo nos imóveis. É meio assustador quando você vê assim, a quantidade de mudanças que vem por aí. É empresa de escritórios fazendo o conceito de overbooking. O cara não tem espaços de escritório para a empresa inteira. Se a empresa inteira resolver ir trabalhar no mesmo dia, falta 20% dos lugares, porque tem muito mais home office, tem muito mais todo esse negócio. É empreendimento residencial que tem pool de carros, isso já tem lá em São Paulo. Tem 10 carros que são do condomínio. E o cara recebe um aplicativo, em vez de ficar pegando o Uber, ele pega o carro do condomínio. Outro efeito, por exemplo, da tecnologia, qualquer um que anda em shopping lá em São Paulo, e eu aposto que aqui em Brasília é a mesma coisa, 10, 20 anos atrás você ficava rodando que nem um doido, meia hora para achar lugar no estacionamento. Você chega hoje lá, pum, está sobrando lugar. A receita de estacionamento dos shoppings caiu 20, 30% em 2, 3 anos, porque as pessoas não estão mais indo com o próprio carro. Então tudo isso aí tem impactos, né? O estacionamento está ladeira abaixo. Então, você começa a ter, aos poucos, o shopping entrando na prefeitura, querendo transformar estacionamento em área bruta locável. Isso é um potencial até de crescimento, né, da receita. Então, o mercado imobiliário, acho que como quase todas, assim, a tecnologia é uma coisa muito importante que está mudando o mercado, né? Pessoal, acho que a voz da consciência também falou aqui que o nosso horário está vencido, mas cabe mais uma pergunta, Bruno, para fechar. Só levar para ele ali. Aqui, Bruno. Boa tarde. Eu quero só voltar na questão do direito de preferência, porque assim, eu estou com a proposta na mesa e eu acho que tem que esclarecer algumas questões. Aproveitar que está todo mundo enquadrando o representante da Previc, eu também não quero perder a oportunidade. Não resistir. Na verdade é o seguinte, a gente está claro que não é vedado, a 4661 não vedou o exercício da preferência. Porém, ela traz lá no capítulo de desenquadramento passivo. A nossa experiência com a 3792 mostrou que sair do desenquadramento passivo é algo bem complicado. A gente ficou um tempão desenquadrado, aí veio a 4661 e agora, exercendo a preferência, você tem um desenquadramento passivo. Mas parece um pouco monstrinho esse desenquadramento passivo, porque na verdade não é passivo, é ativo, você está exercendo a preferência. E se você faz isso hoje, você tem aí 11 anos para frente. Tudo bem, 11, 10 para você regularizar, mas se você faz isso 3 meses antes de vencer o prazo para você enquadrar tudo, eu acho que é sensível você exercer a preferência, ainda mais considerando o artigo 4 da 4661, que responsabiliza todos os participantes da análise. Vamos lá. Eu novamente, essa é uma consulta, tá? Esse é o caso clássico de uma consulta, porque é um caso que está acontecendo, é um caso concreto. Eu não tenho tanta certeza, são duas coisas diferentes. O exercício de preferência, ele é um caso de desenquadramento passivo, quando você vai desenquadrar em relação ao limite.
Então a gente permitia, para você não perder a oportunidade, te dava 720 dias para você resolver isso. Eu tenho a oportunidade, não sei o que eu fazer, primeiro não vou perder o dinheiro agora, eu vou fazer exercício, ou então por algum motivo, seja lá qual for, que a entidade precise fazer o exercício de preferência, eu não vou perder a preferência do processo, porque eu entendi que é melhor para a entidade, aí teria os enquadramentos em relação ao limite, né? Aí você vai estar falando do limite no caso do 8% do imóvel na 3792 ou acima dos 25% do empreendimento imobiliário, que está lá no artigo 28 agora da 4661. Quanto ao exercício de preferência gerar os 11 anos, eu não tenho certeza, tá? Eu teria que pensar, porque na verdade não chegou a pergunta se vai prevalecer a regra específica de desenquadramento passivo ou se vale a regra dos 11 anos. Mas aí a gente tem que ver o seguinte, novamente, é um caso específico. Quando você fala de direito de preferência, eu estou exercendo direito de preferência. Vou desenquadrar, vai desenquadrar em quê? Estou desenquadrando limite, com o limite total, limite do PL. O que eu estou desenquadrando nesse limite, na verdade? Então qual é o meu desenquadramento que está acontecendo ao exercer minha direito de preferência? Se é que é um desenquadramento específico, tá? Então vamos lá. Então, no caso, não dá para responder genericamente, porque tem tanta variação e o caso é tão específico que eu preciso. A Previc precisa, de um modo geral. O porquê, nem o porquê, na verdade, porque a entidade tem que fazer a avaliação de risco se vai fazer ou não. Mas se qual é a consequência do exercício daquele direito de preferência e o entendimento daquele exercício em relação aos tópicos que ela pode afetar, entendeu? Se vai afetar o limite de 25%, se vai limitar o limite de 20% do segmento, ou qualquer outro limite que venha a gerar desenquadramento em função desse exercício, né? Então, é o entendimento em relação e a fundamentação pela qual. Agora, a decisão depois, se vai exercer ou não, é um ato de gestão da entidade que deve ser, novamente, dever fiduciário, lá do artigo 3º ao artigo 10º, que você vai defender isso de forma fundamentada. Novamente, vamos deixar claro, se tudo está fundamentado direitinho, dentro do processo de razoabilidade, com o risco todo feito, todo mapeado e todo detectado e mitigado, vamos afastar esse problema da autuação, que a autuação só se dá quando tem problema de irregularidade ou de falta de diligência, tá? Se teve diligência e foi provada essa diligência, não tem autuação. Então, a autuação é para irregularidade e falta de diligência. Se não tem falta de diligência, não tem irregularidade. Tá? Só deixar bem claro, vamos separar uma coisa da outra, porque parece que o fato de você investir e dar errado gera autoinfração. Não gera. Como o fato de investir certo e dar certo pode gerar autoinfração, porque a diligência lá atrás estava errada. Resultado positivo e negativo pouco importa. Maravilha. Muito obrigado, pessoal. Estamos encerrando, então, esse seminário. Passaria para a diretora Andréa finalizar, agradecendo a todos os nossos participantes pela presença. Muito obrigada, diretora. Eu quero agradecer a presença de todos. Eu acho que a conversa foi muito produtiva, gerou várias dúvidas e vários questionamentos que a gente vai ter que absorver e posteriormente também voltar a conversar com o mercado, conversar com o órgão regulador, mas eu acho que é o primeiro passo que a gente está dando aqui para uma reestruturação da área imobiliária e também um avanço também para a área de private equity. Eu acho que a gente está neste momento agora de virar a página e começar um novo ciclo dentro da FUNCEF. Quero agradecer a todos que vieram. Muito obrigada.